você sente agora, não sente? Aquela pontada fina no meio do peito quando alguém fala algo que não precisava, quando olham de um jeito torto, quando ignoram, quando julgam, quando te cobram algo que você nem tem mais força para dar. É como se a pessoa tivesse colocado a mão direto no seu centro e apertado. O estômago embrulha, a cabeça esquenta, os olhos ardem. De repente, você que estava bem há 5 minutos vira um mar revolto. E o pior, você sabe que não devia dar tanta importância, mas o corpo não obedece. O corpo grita que está sendo atacado. E aí você ou reage, grita, responde na mesma moeda, some, chora escondido, ou engole e fica com aquele gosto amargo que dura dias. Você já chegou em casa depois de um dia inteiro segurando tudo e desabou na porta? Já olhou para o espelho e perguntou, por que eu deixo eles fazerem isso comigo? Eu já. Muitas vezes. E eu sei o nome exato dessa dor. É a sensação de que se o outro não me valida, eu desapareço. Porque no fundo, lá no fundo mesmo, quartinho escuro, onde mora a raiva, que a gente falou outro dia, mora também uma menininha que aprendeu que o amor, a segurança e o valor próprio dependiam do olhar do outro. Se a mãe sorria, o dia era bom. Se o pai ficava bravo, o mundo desabava. Se os colegas riam, você existia. Se viravam a cara, você virava pó. E essa criança nunca foi embora. Ela só cresceu junto com você. E hoje, quando alguém te trata mal, te ignora, te critica, te compara, ela ouve exatamente a mesma mensagem antiga. Você não é suficiente. Você vai ser abandonada. Você não merece ficar aqui. E o alarme toca tão alto que a adulta racional nem tem chance. Comenta de onde você está me ouvindo agora. Do quarto com a porta fechada? Do carro antes de entrar em casa porque ainda não quer que vejam seu rosto? Do trabalho fingindo que está tudo bem? Você já deixou alguém destruir seu dia inteiro só com uma frase? Já perdeu a paz por semanas por causa de um silêncio que doía? Se inscreve e ativa o sininho antes que você esqueça. Eu fico aqui com você. O que ninguém te conta é que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de destruir sua estabilidade emocional. Ele só tem o poder que você ainda entrega. E você entrega porque lá no fundo ainda acredita que sua estabilidade depende de como os outros te tratam. É uma crença tão antiga que parece verdade absoluta, mas é mentira. A estabilidade emocional não é um castelo que os outros derrubam. É uma casa que você constrói dentro de você. E enquanto você deixar a porta aberta para qualquer pessoa entrar e mexer nos móveis, vai continuar sofrendo. Eu já vivi anos achando que o problema era os outros serem tóxicos. Até que um dia, depois de mais uma crise de choro por causa de uma crítica boba de alguém que nem era tão importante assim, eu sentei no chão e perguntei para mim mesma, o que essa crítica está ativando em mim que dói tanto? E a resposta veio como um soco. Insegurança. Medo de não ser boa o bastante. Medo de ser rejeitada. Medo de ficar sozinha. A crítica doía, porque confirmava uma história que eu já contava sobre mim mesma. O outro não estava me destruindo. Ele estava só acendendo a luz num quarto que eu mantinha escuro. Você se reconhece nisso? Já percebeu que as pessoas que mais te desestabilizam são exatamente aquelas que tocam na sua ferida mais antiga? O chefe que te critica toca na sua sensação de não ser suficiente. O parceiro que te ignora toca no medo de não ser amada. A amiga que te compara toca na sensação de nunca ser a escolhida. Eles não fazem de propósito às vezes, nem. Mas seu sistema nervoso não liga para a intenção. Ele só liga para o gatilho. Comenta, eu entendo se isso está fazendo sentido agora. Então, qual é o segredo para não deixar mais que os outros destruam sua estabilidade emocional? É parar de entregar a chave da sua casa para quem passa na rua. É aprender a validar você mesma antes que o outro tenha a chance de invalidar. É construir uma âncoras internas tão fortes que o vento lá fora pode até balançar, mas não derruba. E como se faz isso na prática? Todo dia, antes de abrir a porta para o mundo, você senta por 3 minutos e faz o seguinte: coloca a mão no peito,
Respira fundo e diz em voz alta 3 frases que ninguém nunca te disse o suficiente quando você precisava. Eu sou suficiente exatamente como sou hoje. Eu mereço respeito mesmo quando erro. Eu escolho ficar do meu lado, não importa o que aconteça lá fora. Parece bobo? Faz de verdade por 30 dias e depois me conta, porque o cérebro precisa ouvir a nova história repetidas vezes até acreditar. E quando você começa a acreditar, algo mágico acontece. A opinião do outro vira só opinião, não vira sentença de morte. Quando alguém te criticar, você vai sentir o peito apertar. O corpo leva um tempo para desaprender. Mas agora você vai saber fazer diferente. Você vai parar, respirar, colocar a mão no peito e perguntar baixinho: que parte de mim está sendo ativada agora? E vai responder para si mesma a nova verdade: eu sou suficiente. Essa crítica não define meu valor. E vai doer menos e com o tempo vai doer quase nada. Eu comecei a fazer isso e minha vida mudou de verdade. Hoje, quando alguém me trata mal, eu sinto compaixão. Primeiro por mim, porque sei que a dor é antiga. Depois pela pessoa, porque ninguém trata mal quem se ama com crueldade. E eu escolho não absorver. Eu devolvo a energia para o dono. Mentalmente digo: isso é seu, não meu. E sigo em paz. Você não precisa virar blindada. Não precisa deixar de sentir. Você só precisa parar de abandonar você mesma no momento em que mais precisa de você. Quando alguém te machucar, em vez de correr para provar seu valor para essa pessoa, corra para dentro. Abrace a criança que ainda acredita que precisa da aprovação do outro para respirar. Diga para ela: eu te vejo, eu te escolho, eu fico aqui e você vai ver, aos poucos os outros vão perder o poder de te desestabilizar porque você vai ter se tornado sua própria casa, sua própria segurança, seu próprio porto. O que você vai fazer diferente hoje quando alguém tentar te tirar do eixo? Vai respirar e voltar para si mesma? Vai lembrar que o valor não mora no olhar do outro? Comenta aqui para eu acompanhar você nessa jornada. Você é maior do que qualquer coisa que tentem jogar em cima de você. E no dia que você acreditar de verdade nisso, ninguém mais vai conseguir te fazer duvidar. Respira fundo agora, coloca a mão no peito e diz para você mesma: eu sou minha casa, eu sou o meu lugar seguro, eu escolho ficar comigo. Faz isso todo dia e me conta depois como o mundo lá fora começou a parecer bem menor. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que vive deixando os outros roubarem a paz. Porque quanto mais a gente se escolhe, mais o mundo aprende a nos respeitar. Eu fico aqui com você, sempre.